Olá, meu nome é Camila Silva Oliveira, sou acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e membro do Núcleo de Pesquisa, Experimentação e Estudos em Enfermagem na área da mulher e da criança. O título do meu projeto é Amamentação Artificial versus Exclusiva, Impacto no Desenvolvimento e Crescimento Infantil através de uma revisão integrativa. A minha orientadora é a professora doutora Maria Menezes dos Santos. Um fator primordial que influencia diretamente sobre o crescimento de um ser humano é a sua nutrição. Essa influência se inicia após a nidação, na qual os maus hábitos alimentares da progenitora podem intervir a formação desse novo ser devido à sua passagem por um dos períodos mais significativos no seu processo de desenvolvimento, denominado período pré-natal. Nessa fase, o feto passa por uma fase de crescimento e desenvolvimento acelerado que demanda uma ingesta calórica de qualidade para suprir as demandas dessa fase. Sendo assim, a escolha sobre os alimentos fornecidos para a criança gera impactos no seu progresso tanto na vida intrauterina quanto na vida extrauterina. A partir da fecundação, o embrião que futuramente irá se transformar em um ser humano passa por processos concomitantes, contínuos e dinâmicos, como a diferenciação, amadurecimento, crescimento e desenvolvimento. No entendimento dessa evolução, as unidades crescimento e desenvolvimento são comumente utilizadas como sinônimos, o que gera um equívoco no que se refere à percepção desse segmento, sendo necessário explicar que, por crescimento, entende-se como um aumento do número e tamanho das células na medida em que se dividem e sintetizam novas proteínas, resultando então em um aumento de tamanho e peso em geral, de uma área em particular ou uma região. Já o conceito de desenvolvimento é definido como uma mudança gradual e expansão, evolução dos estágios inferiores para os estágios de maior complexidade, a emergência e expansão das capacidades individuais por meio do crescimento, amadurecimento e aprendizado. Ambas as definições são feitas por Wong, no qual ele considera crescimento, para melhor entendimento, crescimento como uma mudança quantitativa e desenvolvimento como uma mudança qualitativa, na qual ambos eles possuem parâmetros definidos e previsíveis, que cada ser humano ele vai passar. Porém, cada indivíduo possui seu tempo e sua maneira pessoal para alcançar. Após o nascimento, os pais eles possuem o livre-arbítrio para escolher qual método de alimentação irão optar por fornecer ao seu filho. Entretanto, a decisão final acaba sendo tomada pela mãe. A recomendação dada pela OMS, endossada pelo Ministério da Saúde, seja que o leite produzido pela própria mãe seja a forma preferida pela progenitora, pois o leite materno é a melhor fonte nutricional para os recém-nascidos, tanto a termo quanto pré-termo. Além disso, o Ministério da Saúde ressalta que o aleitamento materno ocorra por 2 anos ou mais, porém que seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida dessa criança. Mediante a problemática do desmame precoce, importantes iniciativas pró-amamentação foram realizadas em âmbito nacional. Iniciativas pró-amamentação designadas por profissionais de saúde. Todas tiveram como objetivo diminuir as discrepâncias entre as percepções do que é o ato de amamentar, para que este não deixe de ser praticado, além de ofertar suporte ativo, inclusive emocional, para as mães que estão amamentando, bem como disseminar informações precisas para que essas mães se sintam confiantes e empoderadas de que o leite que seu próprio corpo produz é essencial e suficiente para o seu filho. Entretanto, mesmo em meio a fortes campanhas a favor do aleitamento materno, a maioria das mães possui conhecimento razoável sobre a importância do aleitamento materno e seus benefícios, segundo Valente Oster, facilitando a escolher alimentar seu filho com leite de fórmula. Sendo assim, não é divulgada à população, principalmente as primíparas, os prejuízos que há no crescimento e desenvolvimento infantil do lactente quanto à substituição do leite materno para o leite artificial.
Entretanto, apesar das orientações da Organização Mundial de Saúde sobre esse assunto, as taxas de adesão referentes a essa recomendação estão menores do que as projeções esperadas para os próximos anos, conforme demonstra a cartilha Bases para a Discussão da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. O índice de amamentação exclusiva em menores de 6 meses estabelecido pela Assembleia Mundial de Saúde, a ser alcançado em 2025, é de 50%. No entanto, na maioria dos países, esse índice está bem abaixo do recomendado. Esse mesmo documento, ele aponta como motivos para que essa adesão ao aleitamento esteja em queda, devido a mitos sobre a amamentação, a presença da mulher no mercado de trabalho, as orientações e práticas dadas durante a alta hospitalar, que não favorecem a amamentação por livre demanda, e a influência da indústria produtora de leite artificial, que se alia ao marketing para persuadir essa mãe a comprar o seu produto com o discurso de facilitar o seu dia a dia. O objetivo do trabalho é analisar o impacto do aleitamento materno em relação à alimentação artificial no crescimento e desenvolvimento infantil à luz da produção científica. O presente estudo, ele trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório retrospectivo, ao qual foi produzido uma revisão integrativa de literatura com o levantamento de produções científicas nos meses de outubro de 2020 a julho de 2021, utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, a partir das bases de dados Lilacs e Medline, por meio dos seguintes descritores: aleitamento materno, desenvolvimento, crescimento, alimentação e alimentação artificial, consultados nos descritores de ciências da saúde. E também em livros dessa área que abordam sobre esse assunto. Após a pesquisa, foram selecionados os artigos que obedeciam aos seguintes critérios de inclusão: artigos encontrados na íntegra nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 2010 e 2020 sobre a temática, escritos por profissionais de saúde da área. Critérios de exclusão: artigos científicos em duplicidade e que, após a leitura do título e resumo, não atenderam à temática estabelecida. Por se tratar de uma pesquisa de dados online, tendo como fonte pesquisa de artigos publicados em periódicos de livre acesso à comunidade acadêmica, foi dispensado ao Comitê de Ética em Pesquisa a sua submissão. Na base de dados Lilacs, após a leitura dos títulos e dos resumos, um artigo foi descartado, né, por não estar disponível publicamente, na íntegra, e um artigo em duplicidade. Com isso, após a análise, apenas 5 artigos atendiam dos 7 achados. Já na base de dados Medline, foram encontrados 32 artigos, sendo 18 excluídos, 8 por não estarem disponibilizados na íntegra, 6 artigos estarem aptos para a realização dos 32 artigos achados. Sobre o crescimento, foram achados que crianças amamentadas com fórmulas possuem um aumento do IMC nos 6 primeiros meses de vida, devido a crianças amamentadas com fórmula possuírem maior massa magra em relação àquelas amamentadas exclusivamente por causa da maior quantidade de proteínas presentes nas fórmulas infantis em comparação com o leite materno. Já bebês alimentados com fórmulas possuem maiores chances de desenvolver obesidade infantil futuramente, pois ao comparar com as crianças amamentadas em seio materno, elas possuem um ganho ponderal mais rápido e consomem mais proteínas e não possuem um fator de proteção que a amamentação promove contra o sobrepeso e obesidade no decorrer da vida. O comprimento se mostrou similar entre crianças amamentadas, né, exclusivamente, em comparação com aquelas alimentadas predominantemente com fórmulas, já que o período dos 6 aos 24 meses de idade da criança é um período crítico para o crescimento. Entretanto, o aleitamento materno exclusivo ele não mostrou evidências que possam associar o crescimento, né, o maior crescimento da estatura física da criança como um todo,
porém os fatores genéticos seriam responsáveis por exercer essa influência. Já em relação ao desenvolvimento, o aumento do QI e do desempenho aos 7 e 8 anos de idade está relacionado à alimentação com leite materno. Porque a amamentação exclusiva, ela está associada a um desenvolvimento cerebral mais otimizado em comparação com bebês que foram alimentados com mamadeira. O motivo para essa diferenciação de desenvolvimento, ela está na presença de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa presentes na formação do leite materno. Já bebês amamentados apresentam melhor desenvolvimento das arcadas dentárias e menor incidência de distúrbios de oclusão dentária do que bebês alimentados com mamadeira. Na amamentação artificial, o bebê ele não necessita se esforçar para fazer a sucção, e com isso ele não ajuda para que o desenvolvimento da musculatura e dos ossos da face ocorra normalmente. Crianças amamentadas no seio desenvolvem sistemas imunológicos diferentes daqueles alimentados com mamadeira, com mamadeira, e o risco que se expõe a criança para a gama de doenças que a amamentação pode prevenir que a criança desenvolva, podendo esse efeito protetor persistir até os 10 primeiros anos de vida desse ser. O leite materno ele previne também uma ampla gama de doenças infecciosas e reduz a incidência de doenças alérgicas infantis, porque o ato de amamentar ele previne infecções respiratórias, infecções do trato urinário, otite média e reduz o risco de doenças da infância como a doença celíaca, a doença inflamatória intestinal e até a enterocolite necrosante. Desse modo, é possível concluir que, dos dados apresentados e esclarecidos mediante esta pesquisa, o impacto no crescimento e desenvolvimento da criança, que possui como fonte nutricional o leite de fórmula, a substituição do leite materno, é relevante. Em tempos de maiores conquistas independência da mulher, muitas delas optam por fornecer ao seu filho o leite artificial devido à necessidade de retomar o seu trabalho, somado a uma rede de apoio ineficiente, acarretando em uma mãe sobrecarregada que não consegue se dedicar à amamentação exclusiva. Ao privar o seu filho do seio materno, deixa de ofertar a ele benefícios e valores nutricionais contidos no leite que repercutem futuramente na vida dessa criança, como em relação ao crescimento, a substituição expõe ao risco de desenvolver obesidade infantil futuramente. Em relação ao desenvolvimento, as consequências se apresentam no desenvolvimento neurocognitivo, assim como no comportamento social. Além disso, não ocorre a evolução correta das habilidades orais da criança. O sistema imunológico inato, imaturo, e menor proteção contra patógenos, e maior risco de doenças e infecções do trato gastrointestinal, respiratório e até urinário. Sendo assim, é necessário que os profissionais de saúde conheçam as diferenças entre os dois tipos de nutrição, leis e outros instrumentos de proteção ao aleitamento materno, ressaltando-se a importância da enfermagem no papel de acolher e orientar as gestantes desde o pré-natal sobre a importância do aleitamento materno, contribuindo assim para o aumento da adesão da taxa de amamentação exclusiva, a fim de que não apenas empoderar essa mulher de conhecimento para decidir qual tipo de amamentação será escolhida, como também respaldá-la sobre os direitos. Essas são as referências. Muito obrigada.